Fala, turma, boa tarde, bem-vindos aí a mais um Cigar Bar, nosso encontro toda quarta-feira, com direito às perguntas de vocês, e peço desculpas pelo atraso, estava num call que atrasou, nem era profissional, o profissional foi antes, fiquei um bom tempo no telefone com uma das maiores jornalistas desse país, editorialista de um jornal sério que ainda restou, explicando sobre o Brasil. Agora era uma coisa pessoal, passando aí por umas questões que, enfim, nunca é trivial, né, com filhos, e tudo, mas está tudo bem, graças a Deus, mas precisei desse tempo para uma reunião e cheguei correndo aqui para vocês, obviamente, sem preparar nada, então vamos direto para as perguntas, que eu sei que vocês vão perguntar provavelmente sobre as coisas todas conjunturais, né? Deixa eu tornar a live fechada, só para os apoiadores, que é o intuito nessa quarta-feira, e vamos começar. Locals Lu. Olá, Costa, boa tarde. Comenta sobre a entrevista de Malafaia com aquela senhora. Começamos entrando de sola, né? Vamos lá. É difícil pelo seguinte, eu subi o tom, acho curioso, inclusive, que agora alguns bolsonaristas, daqueles mais bitolados, o Bolsonaro, mito, mandou, faz isso. Então, como até ontem o Silas Malafaia estava defendendo o mito e obcecado com o Pablo Marçal, eu estava criticando o Silas, até então, ao lado do Bolsonaro, né? Teve sim muito bolsonarista desse tipo, né, que veio com pedra para cima de mim. Aí hoje está liberado atacar o Silas, entendeu? Então, esse é o tipo de mentalidade que eu condeno. Eu acho que não é legal isso. Você tem que poder analisar as coisas com base em princípios e naquilo que a gente está vendo. Algumas críticas em si do Silas Malafaia nem são absurdas. O Bolsonaro, às vezes, se mostra um líder dúbio, digamos assim. Mas o que o Silas quer é puxar 100% do Bolsonaro para o lado do Kassab, do Tarcísio e do sistema. Ele está reclamando que o Bolsonaro não apoiou como deveria o Ricardo Nunes. Eu acho que o melhor vídeo sobre isso foi da Bárbara, do canal Te Atualizei. Ela é muito boa, né? Muito sensata e tem uma boa leitura da situação. Ela gravou um vídeo mostrando as incoerências do Silas, os ataques da forma que ele faz, desnecessário, que visam a dividir a direita, que ele condena, que o Bolsonaro fez por não tomar partido, e ele queria um partido tucano, e por aí vai. Então, eu confesso a vocês que eu nunca tive em Silas Malafaia uma figura de grande liderança. Eu gosto quando ele sobe o tom em cima do carro de som pedindo a prisão do Alexandre de Moraes, mas a gente fica sabendo depois que ele pede autorização ao Gilmar Mendes para estar lá. Né? Então, uma coisa a gente sempre estranhou. Porra, o Silas sobe tanto tom e fica intocável. É exatamente o que alguns bolsonaristas disseram do Pablo Marçal. Ah, ele é óbvio que ele é sistema. Ele fala as coisas que faz e é preservado, não sei o quê. Bom, e o Silas? O Silas esculacha o Alexandre de Moraes, chama de criminoso, ditador, tem que ser preso, e tá aí. Então a gente fica desconfiado que pode ter alguma coisa. Não gosto da forma que ele atacou o Nicolas. Acho o Nicolas um jovem deputado com a bússola moral apontando na posição certa, o norte certo. Fez isso de uma posição de superioridade como pastor, bancando o pai moral do Nicolas. Não achei legal. Cada um tem a sua consciência. O pastor não manda em quem os evangélicos vão votar. E, claro, tem a questão do Rio de Janeiro, com o Ramagem, que ele se contradisse bastante. Então, minha leitura disso, gente, parece que existe. E aqui estamos em casa, só nós aqui, baixinho. Aquela conta, tudo consta aqui, não é minha, né? Vê se para de ficar postando minhas coisas sem autorização. Aqui só a gente. Eu até entendo o seguinte raciocínio. O Bolsonaro tentou, bateu de frente, ele mesmo teve que arregar, até o Elon Musk teve que arregar. O sistema é bruto, companheiro. Então, esquece. Não vai ter chance para surgir um novo Bolsonaro, ou mesmo o Bolsonaro ficar elegível novamente e peitar o sistema. Isso não vai acontecer, isso é Brasil. Então, nós temos que comer pelas beiradas. O Tarcísio vai pragmaticamente, é um gestor eficiente, o Silas apoia ele, o Kassab, em 2030, porque em 2026 ele já disse que é muito difícil derrotar o Lula. E aí, quem sabe, a direita vai preenchendo os espaços. Eu até entendo o sujeito pensar assim. É parecido com o racional de muita gente conservadora que, ao longo do tempo, falou tem que votar no PSDB, tem que fazer campanha para os tucanos. É o que tinha. E é voltar
a estaca zero porque a direita foi massacrada ao tentar existir. Eu até entendo o racional. Mas, isso é salvar o Brasil ou a democracia? Isso é a direita chegar ao poder? Não, não e não. Isso é a volta do teatro das tesouras. O Tarcísio, sem dúvida nenhuma, seria um presidente menos pior do que o Haddad. Assim como o Nunes é um prefeito menos pior do que o Boulos. Ok, concordamos com isso. Daí você virar e falar, estou empolgado com o Nunes ou com o Tarcísio. São de direita. Ou vão defender os valores conservadores contra o sistema, vai um abismo intransponível de distância. Então, é por isso que eu disse, se a esperança da direita é alguém como o Tarcísio, acoplado ao Kassab, nos salvar, o Brasil não tem mais salvação. Agora, se você está satisfeito com a tese de que, pelo menos, não vamos virar a Venezuela, e o Tarcísio pode até ser um gestor ok, legal, parabéns. Se contenta com a mediocridade, o Brasil vai ser essa merda sempre, não tem espaço para a direita, o Tarcísio é alguém que elogia o Alexandre de Moraes, então vai continuar a perseguição a nós, da verdadeira direita, e vida que segue. Vamos nos contentar com o tucanato, que é o que existe de direita permitida pelo sistema podre e carcomido que tomou conta do Brasil de vez. Legal. O Brasil se parece mais o México do que a Venezuela. O PSD do Kassab é o PRI. Não vamos virar o país do Maduro, mas que merda. E não vamos chamar de direita, muito menos de antissistema. Esse é meu ponto. Então, o que eu penso da entrevista do Silas Malafaia, que ele é o maior garoto propaganda desse modelo. Que ele quer a direita permitida. E que ele não quer a direita verdadeira. É isso que eu penso. Consta, que rumo você acha que vai tomar essa história do Drex? Para mim, é o fim da independência financeira, seremos totais escravos do governo e não vejo qualquer movimento sobre esse absurdo. Eu vejo uma coisa aqui, outra acolá, principalmente a turma mais libertária, que defende criptomoeda, Bitcoin, que é a turma mais atenta a esse perigo de centralização. Né? Eu, vou ser muito sincero, eu uso cartão de crédito direto, o dólar é minha moeda de reserva, só que tem esse perigo também, você está dentro do sistema, digamos assim. Aqui é um sistema melhor, porque são os Estados Unidos, não é o PT no Brasil, com esse risco que eu acabei de descrever. Então, no Brasil, sim, quando você começa a concentrar todas as transações por meio de um sistema que passa pelo Banco Central, pelo controle, de alguma forma, do governo, e você vai asfixiando qualquer alternativa, é óbvio que isso é um instrumento poderosíssimo na mão do establishment. É óbvio. Então, eu vejo com preocupação. Ao mesmo tempo, é muito difícil você pensar nas rotas de fuga, porque dinheiro em espécie é meio perigoso e complicado. As criptomoedas são um caminho, apesar de muita gente achar que já é caro e tudo. Só que, de novo, você também está na mão, se o globalismo vencer, se nem os Estados Unidos ficarem livres como refúgio, você está na mão de um sistema globalista. Porque vai abrir uma conta nos Estados Unidos hoje. Aí você pode virar e falar, tá bom, dane-se dos Estados Unidos. Eu vou para um paraíso fiscal. Eu vou para Liechtenstein. Meu patrimônio vai ficar em Liechtenstein. Good luck. Né? Você vai ser um cidadão. Tem um Black Mirror que fala das notas. Né? É um dos que eu mais gostei. Inclusive já tem isso na China, né? Das notas sociais. E a mocinha ruivinha lá descobre que ela está sendo outcasted, e ela descobre uma motorista lá, né? Que já foi uma pessoa popular e tudo, ela optou por ficar fora do sistema. Qual é o custo de você ficar fora de um sistema que é um sistema global? É você ser um outcast. Leiam Richard Bach, John Livingston Seagull, Fernando Capelo Gaivota, em filminho com as belas músicas do Neil Diamond. Ser outcast não é para qualquer um. Não vamos ficar idealizando o rancho de Galt, da Ayn Rand, onde todos nós vamos estar morando num lugar lindo e maravilhoso, protegido de petistas. Esse é o meu problema com o libertário. O libertário é libertário aqui do meu lado, nos Estados Unidos. Ele diz que os Estados Unidos são um país escravocrata, ele segue a narrativa dos anti-americanos, tipo o Noam Chomsky, mas ele está aqui. Ele tem uma opção de romper com o sistema, virar um ermitão, vai para o meio do mato. Mas ele não quer isso, porque o custo de você abrir mão do sistema é muito alto, ainda mais num sistema global. Então, quando o mercado financeiro do mundo todo começa a tornar proibitivo você ter rotas de fuga, vai abrir uma conta no banco americano, dizia eu. Know your client. Se você é PEP, Political Exposure Person, você já tem muita dificuldade. Então,
Não é trivial você abrir mão do sistema. É mais bonito falando, na prática. Não é qualquer um que consegue. Outro livrinho, O Inimigo do Estado, do Henry Ibsen, dramaturgo escandinavo, se eu não me engano, né? Dinamarquês. Então, não é trivial romper com o sistema, mas sim, o Drex, dentro dessas possibilidades, é um lixo, né? Que vai concentrando na mão de um sistema podre e carcomido brasileiro. Tem que tentar fugir desse troço e condenar. Sartori, salvo consta, algumas análises, Figueiredo, Oeste, etc., concluem o crescimento da direita é diferente da sua. Paulo ainda faz um levantamento de prefeitos eleitos fora do PSD e que depois migraram para o partido, inflando o número de prefeitos eleitos pela sigla. É o poder de atração do centrão fisiológico, né? Muita gente que é eleito pelo PL, você não pode colocar na conta de bolsonaristas. Esse é que é o ponto. Silvio trouxe o número de cidadãos governados pelo PSD. Chegou a ver, mantém a vitória do centrão? Sinceramente, concordo mais com você. Então, eu acho que a gente pode fazer aqui um halfway, meet me halfway, né? A direita não foi massacrada, ao contrário da esquerda petista. O Bolsonaro, como cabo eleitoral, se mostrou forte. Tudo isso é, de alguma forma, vitória da direita, ou do Bolsonaro. Mas o maior vencedor foi o Centrão. O cara mais feliz não era o Bolsonaro. Estava olhando e falando assim, ufa, os caras que eu indiquei foram bem, o PL cresceu, é o partido que eu tenho aliança com o Valdemar, porque tem que ter. Espero que a maioria não me traia, não vire centrão fisiológico. E que bom que o PT e o Lula se ferraram em relação a mim. E o Nunes era o meu cavalo, mas era um cavalo manco, mas melhor do que o Massal, porque eu cacifei o cara. O Bolsonaro estava aliviado. Feliz, estava caçado. Ele estava feliz. Então, de novo, né? Eu gosto, às vezes, de umas análises mais práticas. Né? Pô, quem ficou mais feliz? O Kassab. Então, eu não gostei. Eu não gostei. Eu acho que algumas pessoas confundem PL com direita. Até mesmo o selo Bolsonaro com conservadores leais. Porque até ontem o Silas Malafaia é um bolsonarista. Precisa de uma ligação da Mônica Bergamo e uma piscadela do Kassab para falar que líder patético é esse? Mas ele está dividindo a direita. Que líder patético é esse? Ele está dividindo a direita. Ele. Eu não sou alienado, estou apenas fazendo análise, criticando, crítica construtiva. Ele é um merda! Fica dividindo a direita. Estranho, né? Estranho o Silas Malafaia. Um cara que, aliás, fala muito mais de política e de Pablo Marçal do que de Deus. Enfim. Então, eu acho que o Centrão foi o grande vitorioso, em que pese a direita não ter sido massacrada como a esquerda. Aos poucos há uma onda que nem o Centrão Fisiológico e esses 30 e tantos partidos conseguem segurar, porque são os candidatos que têm voto. Mas quantos são como o Nicolas, ponta firme? E quantos são eleitos na onda e depois, veja bem, preciso ser pragmático. Aprendi com o Tarcísio. Curiosidade. Quantas pessoas assistem a live? No total, o Loucas disponibiliza esses números? Não, eu não vejo. Eu vejo agora, tem 30 e poucas pessoas ao vivo, até porque eu fugi do horário. E normalmente chega a 300, 400 pessoas nesse petit comitê. A live é aberta, ao vivo, fica ali em torno de 8 a 15 mil, depende do dia, e chega em torno de 50 mil pessoas, né, a live aberta. Qual a sua análise sobre o impacto dos furacões na Flórida e o acerramento da guerra no Oriente Médio sobre as eleições americanas? Estou vendo aqui o vento começando a ficar forte. Mas aqui no sul da Flórida não vai ser dentro do cone, graças a Deus. Eu espero que também não seja esse estrago todo que estão prevendo lá para Tampa e Orlando. Acho que foi a secretária de... Não lembro quem que fez o diagnóstico, foi uma mulher. Foi muito pesado. Quem estiver na área de evacuação e não sair, prepare-se para morrer. Caraca, eu entendo que o mecanismo de incentivos não é o ideal para esses burocratas, porque ele não tem nada a perder com o alarmismo. Se passar e ninguém morrer, que bom. Eles salvaram vidas e foram precavidos. Agora, se uma pessoa morrer, ela avisou que tinha que ter saído. Então, é uma forma de se proteger. Né? Só que não quer dizer que seja uma análise acurada. Então, o burocrata se protege dessa forma. Agora, a coisa está feia. Pela previsão de ser um Cat 5, né? O mais forte naquela área de Tampa ali em 100 anos. Então, não é uma brincadeira.
Qual é o impacto político? Bom, o Ron DeSantis está trabalhando incansavelmente para proteger a Flórida. E ele é um bom governador, nesse sentido. Ele é um Tarcísio muito melhorado. Aí vem a Kamala Harris tentar cacifar politicamente em cima dele, dizendo que ele não está atendendo às ligações, que ele está focado em política. Tomou uma resposta merecida. Eu recomendo que vejam essa resposta. Dá um search. Ele vira e fala assim: eu estou aqui 24/7, trabalhando para proteger o povo da Flórida. Já passei por alguns furacões, inclusive com diferentes governos federais, e trabalhei conjuntamente com Trump e com Biden. E não tem nenhum problema com isso. A Câmara nunca apareceu. Eu falei diretamente com a equipe do Biden. Ela nunca apareceu. Aí agora, na véspera da eleição, ela vem dizer que eu estou politizando. Está muito claro quem é que está politizando e o meu foco continua onde sempre esteve, proteger a população da Flórida, e chega disso que eu tenho mais o que fazer. Então foi uma resposta merecida. Kamala Harris é uma pessoa horrorosa. Horrorosa. Se você tem uma imagem dela apenas como uma bobinha, uma Dilma, ela é uma pessoa ruim. Então é muito preocupante os Estados Unidos com esse risco, né? Ainda bem que o Trump andou abrindo. O Oriente Médio, de novo, né? A percepção é de que o governo Biden-Harris, que ela tenta se descolar, é uma mediocridade na área geopolítica. Tem um legado péssimo. Então, é óbvio que isso não ajuda. Não ajuda. Então, por vários motivos, o Trump está com uma margem um pouco mais segura, mas a coisa vai ser apertada. Então, nós não vamos respirar aliviado até novembro. Marcelo, algum comentário sobre a denúncia do Paulo Breguet na Gazeta? De que o Moraes e o Tarcísio se reuniram secretamente na sexta-feira, antes da divulgação do laudo falso sobre o Boulos, para tramarem como inviabilizar o Marçal? Então, Marcelo, em primeiro lugar, eu gosto muito do Paulo Breguet. E sei que é recíproco, então a gente pensa parecido em muitas coisas. Em segundo lugar, eu não tenho a menor dúvida que esse tipo de coisa aconteceu. E isso mostra, né, que a acusação que alguns bolsonaristas fizeram de que o Marçal era um cavalo de Troia do Alexandre de Moraes, isso não se sustenta. Eu vi até gente dizendo assim: o Marçal não ia ser intimado pelo Alexandre, cadê? Até isso eu vi gente falando. Foi e teve que responder. E respondeu. E vai ter que prestar esclarecimento. E está com risco de ficar inelegível por 8 anos, sei lá o quê. Por quê? Porque incomodou o sistema. Fala o que quiser no Marçal. Eu farejo egolatria, narcisismo, megalomania, talvez, picaretagem, oportunismo, embusteiro, não sei. Tem várias ressalvas. Eu externei isso em público. Agora, não dá para dizer que o cara é um instrumento do sistema. Pô, ele veio chacoalhar o teatrinho todo. Ele tirou da zona de conforto toda aquela turminha que queria fingir que havia um debate plural de ideias, civilizado, entre esquerda e direita. Quem é a direita? O tucano de esquerda que fez lockdown, aprovou passaporte vacinal, fala todes, ou pelo menos deixa que a Secretaria de Educação fale, e se vangloria de ter colocado coisas estranhas na prefeitura. Porra! Então, o instrumento do sistema é o cara que jogou um holofote nas redes sociais para esse teatro. Não cola, gente. Então, você tem toda a liberdade do mundo e todo o direito do mundo de desconfiar muito das intenções de quem, no fundo, é o Pablo Marçal. Eu tenho ressalva. Agora, de que ele é um cavalo de Troia do Alexandre de Moraes, não cola, né? Alexandre de Moraes ficou feliz, junto com o Kassab e com o Tarcísio, que o Nunes foi para o segundo turno com o Boulos. Zema não me parece que tenha povo, não fez o prefeito de BH. Isso já é um comentário em cima da pergunta. Grande consta, para 2026, Zema, em final de mandato para presidente pelo Novo. O único partido genuinamente de direita que temos. É um partido liberal, clássico, com indicação do vice pelo PL. E Bolsonaro. Não, o Zema se parece muito com o Tarcísio, né? Vamos ser realistas aqui. Um empresário, o outro tecnocrata, focado em gestão, o outro também. Até onde a vista alcança, sério, ok? Voltado para resultados, pô, já é um avanço em relação à esquerda normal aí do Brasil, né? Inclusive a tucana. Pronto, pragmático. Então, de novo, o Zema, cara, claro que se for o Zema em uma cabeça de bagre, tipo Haddad,
Pô, a gente tem que fazer campanha para o Zema. É óbvio que é um avanço em relação a isso tudo que a gente tem aí. Mas, de novo, né, não dá para se empolgar tanto. Essa turma, essa turma muito pragmática e muito focada em gestão, em números, como o Tarcísio disse numa entrevista. Eu olho números, sou o cara dos números. Pô, eu quero um cara de valores. Eu quero um cara que olhe e fale assim: a prioridade é salvar a liberdade de expressão no nosso país. É entender a importância da guerra cultural contra os tucanopetistas. Essa coisa de sou muito pragmático, voltado para números e choque de gestão, isso agrada muito economista de mercado e gente que não tem nenhum problema em fazer o L também, se achar que o Haddad é um cara que vai escutar pessoas que sabem fazer conta e olham números. Então, o Zema não me empolga como alguns liberais. Né? Tenho minhas ressalvas também. Oi, Consta, saudações indignadas brasileiras, sempre. Queria que você avaliasse um pouco, talvez, se você enxerga um xadrez 4D no caso do Marçal. Porque eu não engoli que ele fez tudo isso para divulgar um atestado tosco no dia anterior e tudo. Tem alguma teoria que explique isso? O que você acha? Bom, vamos lá então. Eu vou abrir para vocês uma coisa só, em off, digamos assim. Quando ele me ligou, ficamos uns 10 minutos no telefone, ele deixou muito claro para mim, e a gente estava ali conversando em off, coisas que ele repete em público, então não tem aqui nenhum furo de reportagem, nada disso. Mas a missão dele é ser presidente em 2026. Então ele deixou claro isso para mim. Falou, não, eu vou, em 2026 nós vamos arregaçar, eu vou ser presidente. Quase que eu falei, mas Marçal, você está, as we speak, candidato a prefeito, já está pensando daqui a 2 anos na presidente? Já. E na live que ele fez ontem, novamente ele voltou a deixar isso claro. Então, talvez ele tenha pensado assim, caraca, tem chance de eu ganhar mesmo. Ou vou ter que ir para o segundo turno com um cara desses, e aí vão me caçar aqui, falei demais. Sei lá, deixa eu dar uma avacalhada aqui que eu me cacifo como um líder antissistema para 2026. Só que se foi isso, é uma estratégia muito ousada, para não dizer burra. Por quê? Porque ele veio. O Trump tem uma pegada que é assim: we always win, we never lose. E o próprio discurso do Trump ficou abalado quando em 2020 ele perdeu. Tanto é que ele tem que dizer que ele não perdeu. Ele repete até hoje: I didn't lose, it was a fraud. Então ele não perdeu, porque caras assim não perdem, né? O Marçal sequer foi para o segundo turno. Aí ele vai dizer que ele vai vencer para presidente, contra o sistema, contra o partido, sem tempo, sem recurso público. Então fica difícil, né? E ele produziu em lideranças desconfiança de que ele é instável, de que ele dá tiro no pé de bazuca aos 45, na própria população, que olha e fala assim, porra, por que o cara fez isso? Então, ele está dizendo o seguinte, eu não vou apoiar Nunes, enquanto o Nunes não se ajoelhar no milho, pedir perdão e beijar meus pés. O Nunes não vai fazer isso, então ele está querendo dizer que ele não vai apoiar o Nunes. Ele tem o direito de ficar neutro. Ele queria prender o Nunes. Agora, ele comanda o voto desses eleitores? Não comanda. Não comanda. Se 1/3 seguir o próprio Marçal e falar, quer saber, dane-se, vou anular, é muito. Eu acho. Eu acho que o eleitor que votou no Marçal, a maioria é anti-Boulos, acima de tudo. É anti-sistema, odeia o Nunes, mas odeia muito mais o Lula e o comunismo. Então, a gente vai ver um teste disso, né? Eu acho que muitos vão se desgarrar dele, já não votam agora para a prefeitura em São Paulo. Ele não comanda esse 1.700.000 e tudo, então ele vai querer dar um passo para a presidência? Eu não sei, eu acho que ele está ou viajando, ou ele sabe o que está fazendo e não é bem política, de fato, que ele quer. Eu não sei. Gabriel, eu gosto muito do Brasil e da família e dos amigos aqui, mas não enxergo meus valores pessoais refletidos na nossa sociedade. Não tem. E, sinceramente, acho que não vou chegar em vida. Nós estamos fazendo um trabalho difícil de formiguinha de base, mas isso leva a geração. Sair é o único remédio para quem não aguenta mais, talvez, lutar de fora, que é o que eu faço. Eu não abandonei a luta, mas eu luto de fora, porque viver no Brasil estava ficando perigoso para mim, quando eu virei figura pública, e tóxico. Tóxico. Minha filha na escola estava ouvindo professor marxista, em escola privada, uma das melhores do Rio, falar meu nome. Falar de forma pejorativa, ruim. Eu falei, quer saber? Tá puxado.
Não aguento mais pagar imposto para sustentar bandido, ver a nossa sociedade elegendo e aplaudindo asnos, e a elite, né? Se fosse só um povão, assim, é a ignorância do Nordeste, é a miséria da periferia. Não! É o cara que convive o clube privado, caro com você. É o cara que botou o filho na escola de 20 pau por mês que você botou o teu filho. É o Abílio Fraga. E o João Amoedo e a Helena Landau que fizeram. Aí é de lascar. Isso me dá nojo. Nojo. Toda vez que... Bom, não é tão diferente a elite bilionária americana. Né? São os maiores doadores do Partido Democrata. Inclusive, recomendo muitíssimo a entrevista no finalzinho de setembro que o Robert Kennedy Jr. deu para o Jordan Peterson. Por que ele abandonou o Partido Democrata e apoiou o Trump? Ele fala, no meu tempo, o Partido do Trabalhador, de chão de fábrica, do operário, da classe média, era o Partido Democrata. O republicano era o Partido dos ricos. Hoje, o país está dividido, meio a meio. 50% democrata controla 70% da riqueza e os 50% republicano, 30%. Toda vez que vejo uma notícia do Alexandre de Moraes, entro nos comentários e vejo centenas de alucinados elogiando. Eu entendo perfeitamente, Gabriel. Eu saí há uma década por tudo isso. E segurança. Então, eu jamais vou condenar quem tomar a decisão de eu preciso pensar em mim, na minha saúde mental, na minha família, e eu vou ficar mudo. Eu vou ajudar. Daí eu criei a Boss Consta. Queria que você e o Paulo dividissem um canal nos moldes Daily Wire para apoiarmos. Nós já conversamos sobre o Daily Wire, né? Seria o caminho. Teria que ter um cara com grana para cacifar, né? Cuja oportunidade da gente fazer isso. Ou eu e ele começarmos e tentarmos atrair outros produtores de conteúdo no risco, né? Dando sociedade e tentando atrair para crescer. Né? Faz falta um canal desses, sem dúvida nenhuma. Boa tarde, Consta. O Silas Malafaia está virando um Reinaldo Azevedo. Foi a primeira questão, né, do Silas Malafaia. Eu desconfio do caráter dele. Então, nesse sentido, é bem possível que termine de forma parecida. Oi, Consta, boa tarde. Como vê o fato do Marçal não apoiar o Nunes? Acha possível uma vitória do Boulos? Acabei de comentar isso. Não descarto a vitória do Boulos, porque desconfio do sistema, das urnas e por aí vai. Logicamente falando, se o Boulos teve 29, soma a Tabata, e não muito mais coisa, o 1% do Datena, contra 29 do Nunes e 28 do Marçal, tira um terço do Marçal. Tira 10% do Marçal de voto nulo. Fala, tô puto todo mundo, olha o sistema. Tem quase 20, tem 18 para ir para o Nunes, porque isso não vai para o Boulos. O cara que votou no Marçal antissistema não vota no Boulos, que vai ter o apoio do Lula de forma mais evidente no segundo turno. Então, matemática e logicamente falando, me parece que o Nunes está confortável. Talvez por isso ele se sinta à vontade para descartar o apoio oficial do Marçal, porque os eleitores do Marçal vão ter que cair no colo dele. Agora, meu amigo, está no segundo turno. O segundo turno é uma outra disputa. É assustador imaginar que pode ter um Boulos prefeito. E o fato de ter esse risco e ele estar no segundo turno faz com que a gente tenha mais indignação ainda com a postura de Tarcísio e companhia, que torceu para essa configuração. Qualquer pessoa que pensa, acima de tudo, em São Paulo, não no seu curral eleitoral, queria, no segundo turno, Nunes e Marçal. Ou não? Curitiba, Pimentel e Cris. Ufa, nenhum petista. Agora vamos derrotar o candidato do Paulo Eduardo Martins. Bem melhor, né? Então, é uma postura inaceitável de quem personalizou a coisa ou está pensando em curral eleitoral em 2026, sei lá. Não em São Paulo. A prioridade era tirar o Boulos do segundo turno e dar um recado para a esquerda e para o Lula. Por isso que o Tarcísio é uma decepção. Para mim é uma decepção. Por favor, explique o nascimento da direita comunista no Brasil. Eleitores do Marçal que vão para o Boulos. E a quem que você acredita essa responsabilidade? Existe uma turma que é tão irritada com o sistema fake, porque, vamos lá, vamos ser o advogado do diabo. Fui contratado agora por essa turma. Então eu sempre gosto no exercício de me colocar nos sapatos alheios. Né? Vamos ser advogado deles aqui. Que argumento o doutor Rodrigo traz para a mesa? Quem congelou
minhas contas bancárias? Quem me colocou sob censura prévia e cancelou meu passaporte? A. José Dirceu. B. Lula. 3. C. Flávio Dino. D. O tucano Alexandre Moraes. O tucano. Então, eu trago isso para a memória porque tem uma turma que fica mais radical antissistema, vira mais libertária, lê o livro do Spooner e fala let's abolish the government, que é o seguinte, cara, pelo menos o PT não esconde o que é. Está lá flertando com seu modelo socialista e tudo. Agora, esses tucanos, o Alckmin me enganou. O Alckmin se vendeu como conservador ao Opus Dei. O ladrão quer voltar à cena do crime. 1 ano e meio depois, Lula! Lula! Cantando social, internacional socialista. Então, assim, eu entendo o cara que olha e fala assim, quer saber? Fuck you, tucanos. O Paulo Guedes é um cara que quando eu conversava com ele falava, Rodrigo, o PT aprendeu em menos tempo algumas coisas do que os tucanos. Os tucanos são arrogantes. Os tucanos cagavam na cabeça dele. Ah, esse cara chegou de Chicago achando que vai cagar regra aqui e sabe tudo de economia, liberalzinho. Mendonça, de Barros e companhia, esses tucaninhos todos de mercado, eles são idolatrados pela mídia, porque eles são mais apresentáveis do que o PT. A Vera Magalhães ama os tucanos, porque eles comem com talher de prata. Para quem tem a visão estética do mundo, isso é maravilhoso. São os globalistas. Então, quem é mais perigoso? O comunista do Foro de São Paulo ou o Jorge Soros e os globalistas de Davos? Eu não sei. Então, eu entendo o cara que ele fala assim, quer saber? Agora foda-se. Vocês estão jogando esse joguinho de sistema, vai ser mais nós e tudo, derrotaram o único cara que era antissistema e avacalhou com esse jogo sujo. Então agora toma! É Boulos. Agora qual é o problema de pensar assim? Toma! Então é Lula. E está o Lula aí na presidência. Seria menos pior ter o Alckmin em vez do Lula? Algum daqueles da terceira via? Os 27 que eles tentaram, o Moro, a Tebet, seria pior do que o Lula? Não. Por quê? Em economia teria alguém um pouco menos guloso, em que pese tocando só pensar em aumentar a arrecadação, também. E na geopolítica seria mais moderado, globalista. Estaríamos apoiando a Ucrânia, estaríamos criticando Israel, pedindo cessar-fogo, mas não estaríamos do lado do Irã. Entende? Então, eu entendo o cara que está de saco cheio, o cara que quer ver o circo pegar fogo. O problema é que ele esquece que o circo é o Brasil. Então, é complicado. E tem um fenômeno parecido nos Estados Unidos, por exemplo, muito eleitor do Bernie Sanders migrou para o Trump. Porque é uma pegada populista econômica também. O cara olha e fala assim, esses outros todos querem me ferrar. Quem que fala contra esses caras? O Bernie Sanders, populista da extrema esquerda, e o Donald Trump, populista nacional da direita, nacional populista de direita. Porque não dá para negar que a postura do Marçal, do Trump e companhia é uma postura populista. O que é o populismo? Não é o popular que eu não gosto. Isso é uma definição boba. O populista tem algumas características históricas que definem. É você se colocar como o para-raio entre o sistema e o povo, só você representa o povo contra o sistema e você traz uma boa notícia. Basta votar em mim que eu sou a solução para os seus problemas. Política deixou de ser ácido possível, não temos mais que mitigar danos, temos balas de prata aos montes, não temos mais trade-offs, como diria Thomas Sowell, temos soluções definitivas. Vote em mim. Eu os representarei contra todos os outros representantes falsos. Isso é populismo. Isso está fadado a decepcionar. Bolsonaro tinha essa pegada populista. Ele decepcionou ou não? Aliás, a resposta é bem óbvia. Como está o Brasil hoje? Ele foi eleito presidente. Ah, mas o sistema não deixou, tornou-o inelegível. Sim. Logo, ele não conseguiu peitar o sistema e trazer soluções. Estamos na mão do Lula. Então, o populista está fadado a decepcionar a sua base, que acreditou no messianismo de um mito. Cadu. E USA? Com uma provável vitória do Trump, acha que ele deveria passar medidas provisórias
para acabar com os tratamentos de controle hormonal, mudança de sexo entre menores, acho que deveria fazer uso dessa ferramenta como o Biden fez. Cadu, isso é um dilema de todo republicano. Estamos allowed, estamos com a permissão de usarmos os mesmos instrumentos que os nossos adversários usam para nos perseguir e para ir implantando sua agenda? Olha, nessa entrevista que eu indiquei do RFK com o Jordan Peterson, ele diz uma coisa interessante. Lá na época da guerra e tudo, a família dele sempre foi muito ligada aos democratas, não aceitava, em hipótese alguma, tortura como meio para nenhum fim. E cita até alguns republicanos, como Lincoln, dizendo: se nós aceitarmos alguns meios como válidos para os nossos nobres fins, qual o sentido da luta? Em que nós somos melhores que eles? Nos fins? Então, qual é a grande máxima soviética? Os nobres fins justificam quaisquer meios. Então, assim, temos que tomar muito cuidado quando algumas pessoas que estão revoltadas com toda a razão, com o sistema, com o jogo sujo, com o duplo padrão, virem e falam assim: vamos fazer igual. Chega de 4 linhas, então eu quero o déficit esclarecido. Bukele para mais. Por quê? Porque se nós abrirmos mão dos nossos principais valores, dos princípios definidores do que nós estamos defendendo aqui, what's the point? Eu digo isso com tristeza porque em vários momentos eu mesmo sou tomado por um grau de revolta, de desesperança dentro do próprio sistema que falo para mim mesmo. Chega de tira os limpinhos da sala e chama os heróis trágicos. A turma disposta a fazer o dirty job. Eu me pego dividido, às vezes, entre o Edmund Burke e o Thomas Paine, o conservador e o revolucionário. É isso aí, é um dilema. É um dilema, porque o jogo é muito sujo, muito bruto. Então, de novo, né? Idealmente falando, seria tão bom se o Trump fizesse maioria também na casa, não precisasse lançar mão desses instrumentos, mostrasse a diferença e, dentro das possibilidades, fizesse o máximo possível para asfixiar esse deep state e colocar o país na rota certa. Maravilha. Mas, se tiver que dar um chute de canela, sem o juiz ver, ou, quem sabe, dar um dinheirinho para o juiz fingir que não viu, e aí? Se for isso, ou o deep state derrubá-lo, impedi-lo de governar, como é que faz? Então, entende o dilema? Eu não vou jogar pedras. A Ayn Rand capturou bem esse dilema no Revolta de Atlas, quando ela cria um personagem pirata. Ele vai além do John Galt, que quer criar um rancho e virar as costas e boicotar o mundo podre, o sistema. Ele vai além, ele ataca o sistema, ele vira um pirata. Ele sequestra, ele rouba o ouro que ele guarda para devolver aos donos. Ele é o Robin Hood. O Robin Hood mais parecido com o filme do Russell Crowe, que é mais inspirado num personagem fictício ou não medieval, que não roubava dos outros, dos ricos. Ele tirava do Estado, dos donos do poder, teoricamente para devolver a quem foi expropriado e explorado. Mas muitos ali não concordavam com os métodos do pirata, que tinha um nome dinamarquês, eu não lembro de cabeça. Então, esse é um dilema eterno de todo mundo que luta pelo bem e sabe que o jogo é muito sujo. Eu acho que os meios importam. Brasil, tem muita gente ainda com esperança na reabilitação eleitoral do Bolsonaro. Eu não. Caso isso não ocorra, já não seria o ideal o Bolsonaro começar agora a mostrar o seu candidato? Depende. Se ele vai falar: ok, vocês vão me tornar inelegível aí, tá ok? Tá ok? Então é Michele para vocês aqui, toma. É o Eduardo. O que acontece? A gente sabe. A própria campanha dele em 2018 começou, na verdade, em meados de 2013. Ele está em campanha. Ele como cabo eleitoral. Ele não se tornou recluso. Pô, ele não parou de viajar nessa eleição municipal e foi o principal cabo eleitoral. Então, ele não está quieto. Ele está se cacifando como o cabo eleitoral. Se ele ungir a Michele, ou o Eduardo, ou até mesmo um Tarcísio da vida, isso tem um peso muito grande. Música, toca Private Idaho dos B-52s. Já toquei. Eu toquei 1.503 músicas já. Infelizmente, eu não tenho mais um canal para isso. Se algum de vocês conhecer algum método em que eu possa criar uma página em algum lugar e cobrar, tipo eu cobro do Locals, baratinho ali, para quem acompanha o hobby, quem é fã do Rob Constant, eu coloco lá as 1.500 músicas para vocês baixarem. Eu só não sei como fazer.
Porque esses canais todos aí de música, não só o Spotify, mas aquele outro, SoundCloud, não sei o quê, não dá para fazer isso. Sem ser acusado de plágio, sei lá. Né? Porque são músicas que existem. Por isso meu canal do YouTube foi derrubado, inclusive. Eu não sei como fazer. Mas eu adoraria que quem é fã pudesse ter as 1.500 músicas tocadas por mim. Marcelo, na totalização de votos de São Paulo, a partir de 18 e 22, as linhas de curvas se correm, linearidade, matemática, semelhante à primeira. Eu conheço, Marcelo, o argumento. Soa estranho? Soa. Mas, estatisticamente falando, o próprio Fernando Conrado já explicou isso. Meu pai é um estatístico, poderia talvez pedir a ele um vídeo, não sei se ele é um cara muito didático, mas assim, todas as urnas fechadas têm um ponto de chegada, concorda? Vamos supor, já deu 47,53. Aí você vai começar a abrir as urnas. Quando você começar a abrir as urnas, você vai ter uma dispersão muito maior. E dependendo de onde você abriu, pela questão estatística, você pode ter 59, 69 para um e muito menos para o outro. E aí vai começar a ter ruído. Você está abrindo aleatoriamente urnas. A tendência é ir afunilando e cruzando em direção ao resultado final, que já é o 53,47. Então, um resultado normal, estatístico, de urna, que já fechou, e você vai abrindo aleatoriamente cada uma, é até ir reduzindo a dispersão, e tudo bem, pode ter esse cruzamento linear que você fala, é o que incomoda, porque parece aquela sensação de entrar nos votos do Nordeste. Pode ser, pode não ser. Existe uma explicação estatística para que, sem fraude, aconteça uma dinâmica semelhante. Dito isso, se eu acho que tem fraude, acho que sim. Não acho que é como algumas pessoas pensam. Deixa eu botar aqui 47 para um, 53 para o outro. Pá! Não é assim que funciona. Mas há formas de manipular talvez o próprio resultado de forma sutil e, claro, antes do resultado, isso sem dúvida nenhuma. Institutos de pesquisa, mídia e por aí vai. Censura nas redes sociais e por aí vai. Costa, uma rápida só perguntando como você e sua família estão no furacão se aproximando. Estamos tranquilos, tudo intacto window na minha casa e aqui no sul não é área de evacuação e não estamos no cone. Obrigado pela preocupação. Mário, você acha que o país onde uma pessoa como Malafaia pode alterar o resultado da eleição tem jeito? Acha que ele tem essa capacidade de mudar mesmo a eleição? Ele é um influenciador. Como muitos outros, ele tem muitos seguidores, ele tem muitos fiéis, ele é de uma igreja grande. Então, ele tem influência. Mas vocês sabiam, porque senão, gente, olha só. Eu tenho muito receio da gente virar o esquerdista que a gente condenava de sinal trocado. Tudo é explicado pela fraude. Tudo e em vez de reconhecer, por exemplo, que o Marçal cagou no pau aos 45 do segundo tempo. Né? Então, eu não gosto muito dessa postura. Vamos lá. O cara mais rico dessa campanha, muito mais do que o Marçal, que ninguém sabe direito de onde vem, tanta empresa, tanto dinheiro, né, que ele diz ter e tudo. O cara mais rico era um cara que declarou 2 bi e 400 de patrimônio. Tem uma foto dele do lado da empresa dele, Suga, sei lá o quê, com um avião particular, uma Lamborghini e um Rolls Royce. Esse cara teve pouquíssimo voto, uma espécie de Joyce Hasselman. Isso, por si só, faz a gente questionar. É o dinheiro que manda na eleição, esquece, é o dinheiro. Quem diz isso sempre? A esquerda. Que, aliás, faz campanhas milionárias. A esquerda sempre diz isso. O problema da política é que o cara com dinheiro ganha. É verdade isso? Então, os influenciadores, a grana, a mídia, tudo isso são fatores que pesam. Os institutos de pesquisa. Você joga todos esses vetores e tem um vetor resultante. E alguns deles são dados. Nós não vamos ter uma imprensa favorável à direita tão cedo. Nós não vamos ter institutos de pesquisa que não tenha viés, porque erro teria que ser aleatório. Tinha que errar para cima e para baixo, direita e esquerda, de forma equivalente na teoria dos grandes números. Não é o que acontece. Existe um viés que favorece a esquerda. Nós não vamos mudar isso. Toda eleição é a mesma coisa. Então a gente vai ficar se lamentando, falando que tudo é fraude, ou a gente vai trabalhar com essa premissa
e vencer anyway. Esse é o ponto. Meus caros, por hoje é só. Tem um rock aqui que eu não lembro nem qual é a música.